Queridos irmãos, o nosso Saravá Fraterno, 158º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 41º falando sobre mediunidade comportamental. E hoje também um tema maravilhoso, principalmente para aqueles que gostam do estudo, mas do estudo com sabedoria, né? Hoje vamos falar sobre conhecimento e ou sabedoria, né? Eu gostaria de começar falando sobre esse importante tema de uma maneira assim diferente. Eu vou começar contando uma história para vocês que vai ilustrar bem onde nós desejamos chegar. Olha que história bacana. Então, gente, 2 discípulos procuraram um mestre para saberem a diferença entre conhecimento e sabedoria. O mestre, do alto da sua sabedoria, né, lhes disse: amanhã bem cedo coloquem dentro dos seus sapatos 20 grãos de feijão, sendo 10 em cada pé. Olha só. Em seguida, eu quero que vocês subam a montanha que se encontra junto a esta aldeia até o ponto mais elevado com os grãos dentro dos sapatos. Acreditem vocês, no dia seguinte, os jovens discípulos começaram a subir o monte. Lá, mais ou menos, né, pela metade, um deles estava assim, gente, padecendo de grande sofrimento, padecendo de dor, né? Seus pés estavam doloridos e ele reclamava demais, não parava de falar um minuto. Já o outro subia naturalmente a montanha, parecia que nada estava acontecendo. Incrível. Quando eles chegaram ao topo, um estava com um semblante assim, marcado pela dor, né? Doendo muito, e o outro assim, completamente tranquilo, sorridente. Foi quando, então, aquele que mais sofreu durante a subida fez a pergunta fundamental ao colega. Virou para ele e disse assim: vem cá, seu fulano, me diz uma coisa. Como é que você conseguiu realizar a tarefa que o mestre nos pediu com essa alegria, né? com esse vigor todo, enquanto para mim foi uma verdadeira tortura? Acreditem, foi quando o companheiro dele respondeu assim: meu caro colega, ontem à noite eu cozinhei os 20 grãos de feijão. Legal, né, gente? Serve para a gente refletir, né? Olha, indiscutivelmente, a educação é um dos pilares mais importantes para a formação do ser humano. Isso é indiscutível, né? É um direito fundamental de todos, né? Porque a educação ela percorre o desenvolvimento humano por inteiro, né? E nos proporciona o ensino, a aprendizagem, né? Com o objetivo de desenvolver e de potencializar a capacidade intelectual de cada indivíduo. E aí é importante nós lembrarmos que a educação não se restringe à instrução ou à transmissão de conhecimento. Ela inclui a evolução da autonomia e do senso crítico, tornando possível aprimorar, por exemplo, habilidades, competências, né? A educação, ela se associa tanto ao âmbito escolar, como também no âmbito social, familiar, né? Ela pode ser dessa maneira, seja ela formal ou informal, seja ela adquirida por meios acadêmicos ou até pela intervenção social e pela vivência, respectivamente. E aí, gente, bem interessante, eu fui buscar a origem, né, o que a gente chama de etimologia, né? Primeiro da palavra conhecimento, e aí nós coloco aqui embaixo, que ela é meio complicada, né? A gente chega em cognoscere, que significa o ato de conhecer.
Já a sabedoria é uma palavra que tem a sua raiz latina, né? Aí surge a palavra sapere, que significa sentir o gosto. Nós só podemos sentir o sabor daquilo que o nosso paladar toca, ou seja, daquilo que é passível de ser experimentado, só se a gente realmente experimentar. Se nós não experimentarmos, nós não vamos sentir o gosto daquilo, gente. É fundamental que a gente tenha condições de experimentar. Já o conhecimento é simplesmente o ato de conhecer. Você pode possuir o conhecimento sobre algum tema, mas não necessariamente a experiência de realmente vivenciar aquele tema na sua vida. Na verdade, você não terá sentido o sabor daquele conteúdo. A sabedoria é, portanto, a experiência do conhecimento. É a prática. E se você não coloca em prática e não vive a experiência, não haverá sabedoria. Ela existe somente quando você experiencia a vida. É comum que se confunda conhecimento com sabedoria. Mas vocês viram pelas nossas explicações que são coisas que, por um lado, dialogam, mas são bem diferentes. E aí, na filosofia, um dos conceitos mais antigos é o da alma prisioneira. Olha só, que diz que a nossa alma ela está presa, tentando se expressar, né? Ela tenta se colocar para fora, para saborear a vida e para poder deleitar-se no prazer da existência. Isso é uma ideia de Platão que diz que a alma prisioneira necessita que sejam abertas as celas para que ela saia e se expresse. Só que, muitas vezes, acabamos não permitindo isso, né, gente? Queridos irmãos, para sermos sábios é preciso, vamos dizer assim, experimentar, ousar, ponderar, amar, respeitar, ver e ouvir a própria vida. É preciso buscar, sim, o conhecimento. Nós não estamos aqui invalidando o conhecimento, a informação, de forma nenhuma. Mas a gente precisa atentar para nós não nos tornarmos pessoas fechadas em si mesmo, né? E no próprio processo de aprendizado. Fazer isso é o mesmo que iniciar, por exemplo, uma viagem, se encantar com tudo que uma estrada oferece, né? Só que a gente acaba esquecendo para onde que a gente está indo. Eu acho que não é por aí, não é verdade? Isso não parece ser uma atitude muito sábia. Eu penso que nós precisamos expandir nossas mentes e seguir a antiga ideia que diz: só sei que nada sei. Quanto mais conhecimento você colocar para dentro, menos você saberá. Quanto mais você vive e sente a experiência da vida e toca aquela delícia do efêmero, mais você realmente saberá. É muito fácil padronizarmos as pessoas, né? A gente colocar regras em suas vidas. Muito se diz sobre a teoria, mas pouco se permite que as pessoas experienciem e coloquem suas almas para fora. Fica aqui a dica: viva, o importante é a vida. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!